Só peraí que vou carregar aqui minha apresentação. Mas sejam bem-vindos aí na turma que está aí numa plena sexta-feira, meio fria aqui no ABC, inclusive. E vamos que vamos aí conversar um pouquinho sobre bio. E hoje nós vamos ter uma aula bem legal aí, em continuidade do que nós já vínhamos falando. Deixa eu só abrir ela aqui, cara. Peraí, um instantinho. Um instantinho, pessoal, que tá carregando aqui. Já vamos começar com os slides, tá? Só um segundo. Aqui está. Opa, agora deu certo. Ah, só. Beleza, turma. Todo mundo vendo bem aí os meus slides? Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá. Turma, todo mundo me ouvindo bem e vendo aqui os slides? Como é que tá? Opa, cadê o povo? Tá certinho, Daniel. Tô vendo o slide e te ouvindo bem também. Será que o pessoal tá também? Acho que sim, Estão né? mandando um joinha aqui. Tá todo mundo tímido, mas estão Ah, mandando um é? joinha aqui. Cara, como é que eu não tô vendo os joinha aqui? Bom, enfim, vamos lá. Então, se tá tudo joinha, vamos que vamos, né? Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje tem um nome diferente aí. Ela chama Quando a Biologia Encontra a Química. Então, do que nós vamos falar hoje? Bom, vocês devem lembrar que nas últimas aulas aí, o nosso tema foi a fábrica, em que nós comparamos, né, toda a parte celular do corpo humano, né, principalmente, como nós estamos falando de biologia animal, eu me prendi muito às células eucariontes, que são as células animais. E nós comparamos esse tipo de células a uma fábrica. Por quê? Porque a célula, assim como a fábrica, tem lá a produção de uma série de produtos, usando matérias-primas, e tudo é departamentalizado. Então, dá para fazer essa analogia aí da célula com uma fábrica. Então, acredito que vocês devem lembrar disso, né? Quem lembra alguma coisa sobre esse assunto que pode mencionar aqui para mim? Pode ser no áudio ou no chat aqui. Ninguém? É. Ninguém se arrisca? Ah, tá, vamos seguindo em frente, que aí vamos que a turma vai lembrar, né? Conforme nós vamos
Trabalhando, a turma vai lembrando, né? Vamos lá. Bom, uma das coisas era... Ah, Eduardo perguntou se eu posso repetir, né? Eu perguntei se alguém lembrava aí de alguma coisa a respeito da nossa última aula, as últimas 2 ou 3 aulas aí, em que nós comparamos todo o funcionamento das células e dos tecidos do corpo a uma fábrica, né? Quem lembra alguma coisa sobre isso? E a minha outra pergunta que está aqui, ó, quem lembra o que caracteriza um ser vivo? Quem lembra alguma coisa, pode pôr no chat, ou pode falar aqui no áudio. Vamos lá, vamos tentar aqui, ó, ajudá-los a lembrar um pouquinho mais sobre isso, ó. Bom, entre as características lá, diversas dos seres vivos, nós tínhamos uma coisa que é muito, muito importante para a nossa aula de hoje, que são 2 questões: o metabolismo e a homeostasia. Então, quem lembra aí, isso foi, acho que, numa das primeiras aulas que nós fizemos juntos aqui, e nós falamos desses 2 conceitos, do metabolismo e da homeostasia, homeostase, né? O que significa isso, né? Metabolismo e homeostasia ou homeostase. Metabolismo é toda reação que o seu corpo realiza, né? Então, qualquer coisa. Por exemplo, se vocês comeram aí, quem fez um lanche já agora no final da tarde, muito provavelmente o aparelho digestivo de vocês está fazendo ali a digestão desses alimentos. Então, muitas reações bioquímicas estão acontecendo, e isso faz parte do metabolismo humano, né? A digestão de proteínas, de carboidratos, tudo mais, faz parte do metabolismo, né? Também faz parte do metabolismo a produção de energia para o nosso corpo. Então, quando nós falamos em metabolismo, então, lembrem sempre que metabolismo está relacionado com todo tipo de reação que o seu corpo efetua, tá? E a homeostasia está relacionado com equilíbrio do corpo. Mas antes disso, só vamos lembrar que todas as reações químicas, bioquímicas, na verdade, né? Químicas e bioquímicas que o seu corpo realiza, elas estão classificadas de 2 formas, né? Ou elas são reações catabólicas ou reações anabólicas. Quem arrisca aí de vocês tentar me dizer o que significa catabolismo e anabolismo? Ninguém? Nenhum chute? Tudo isso do metabolismo? Vamos lá? Não ouvi, pode repetir, por favor? Você disse que essas 2... Isso. O que é o catabolismo? Ó, imagina isso, ó. Mas tá dentro da homeostasia? Tá dentro da homeostasia também ou tá só no metabolismo? Não, do metabolismo, ó. Vamos pensar assim, ó. Pensa junto comigo, ó. O metabolismo representa todas as reações que o seu corpo realiza. Então, todo tipo de reação química que existe no seu corpo, certo? Aí, dentro disso, você tem essas reações divididas em 2 grupos, as reações catabólicas e as reações anabólicas, né? O que significa essas 2 coisas, a diferença? Ó, tem um palpite aqui, que o Victor colocou aqui, que o catabolismo seria o corpo absorver, né? Então, tem a ver com absorção, né? Tem a ver também. Vamos lá. Hugo falou sobre digestão. Sim, digestão é uma reação catabólica. É uma reação catabólica do seu organismo. É um processo com reações catabólicas. Tá certo, Hugo? Agora vamos entender o que significa isso. Agora, quem estava falando no áudio aí, pode tentar, pode falar. Deixa pra lá. Não, pode tentar. Quer chutar? Não quero não. Então vamos junto, ó. Vamos nessa, ó. Catabolismo é toda reação em que há uma quebra de moléculas, quebra de alguma coisa. Então, por exemplo, né, o Hugo aqui no chat deu o exemplo da digestão, certo? Na digestão, imagina lá que você comeu um hamburgão lá agora há pouco. Comeu um hambúrguer. O hambúrguer tem uma carne. Carne é rica em proteína, né? Então, você tem lá proteína
as diversas proteínas. Uma proteína normalmente é uma molécula grande, né? Uma molécula grande, com uma estrutura lá, com um montão de carbonos, né? Hidrogênio, tudo mais, né? Ok. E aí você, para o seu organismo digerir, não é só a quebra física dos pedacinhos de carne, mas a nível molecular também você precisa conseguir quebrar essas moléculas, senão essa molécula, ela passa pelo estômago, e ela, se ela estiver muito grande, quando ela chega no início do intestino delgado, seu intestino não consegue absorver, né? Tá? Então, aí tem aquela coisa que o Vitor colocou ali, sobre a questão do organismo absorver. Então, para que haja essa absorção, né, você tem que quebrar essas moléculas em pequenas moléculas menores. Então, essas reações de quebra são reações catabólicas. Então, você está decompondo alguma coisa, né? Tá? Então, normalmente elas podem ser por ação da água, elas podem ser por ação de ácidos, como é o caso na digestão lá, que o ácido clorídrico do suco gástrico é que vai promover ali a quebra, e em outras substâncias que podem quebrar, né? Você tem enzimas que ajudam em determinadas reações, então com isso você vai quebrando essas moléculas em moléculas menores para que elas possam ser absorvidas pelo intestino delgado, no caso da digestão, e absorvidas pelas células também depois no processo lá de geração de energia. Então são reações catabólicas. Reação anabólica é a reação em que você, contrariamente à catabólica, você aumenta o tamanho daquelas moléculas. Então, você cresce aquelas moléculas, né? Ou seja, então, por exemplo, quando você tem lá as suas células, elas absorvem determinados nutrientes, e os ribossomos, lembra dos ribossomos que nós falamos lá na aula sobre a fábrica? Falamos dos ribossomos. O ribossomo produz o quê mesmo? Proteína, né? Proteína. Então, o ribossomo produz proteína. Então, ele vai pegar lá determinados nutrientes e vai produzir dentro das células moléculas de proteína. Ou seja, o que aconteceu? Determinadas proteínas, elas entraram no seu corpo através da alimentação, foram quebradas por reações catabólicas, elas foram absorvidas pelo organismo, entraram para dentro das células, e alguns desses nutrientes vão ser transformados, por exemplo, em outras proteínas pelos ribossomos. Então, quando você tem essa criação de moléculas, essa síntese de moléculas maiores, isso é uma reação anabólica, tá? Então, catabolismo associa sempre com quebra, anabolismo sempre com construção, com síntese, né? Então, lembra aí que, por exemplo, os caras tomam lá os esteroides anabolizantes na academia para quê? Para ficarem maiores, para ter crescimento, né? Então, pensa nisso. Catabolismo e anabolismo, uma é quebra, diminuição do tamanho das moléculas, o outro é construção, síntese, aumento das moléculas, beleza? E a homeostasia? Homeostasia é a manutenção da constância do ambiente interno do seu corpo, né? Então, isso está relacionado com equilíbrio. Então, o que é isso? Então, por exemplo, você está lá, você sentiu calor, o seu corpo vai suar. Por que você sua? Para refrigerar a pele, certo? Então, por quê? Porque a sua temperatura tem que ficar estável, né? O coração, ele vai batendo para manter, né, o fluxo do sangue estável. Então, tudo isso faz parte da homeostasia. Quando você está em equilíbrio, o seu corpo está funcionando em condições, geralmente, que são as mesmas. A sua pulsação, ela não vai aumentar, ela só aumenta se você tiver um problema. Ou, por exemplo, se você fizer um esforço físico maior, aí você vai precisar de maior oxigenação, aí o seu corpo vai fazer com que a sua pulsação aumente. Mas, de um modo geral, no dia a dia, você está aqui sentado assistindo a sua aula, a sua pulsação, ela está constante. Isso faz parte do processo homeostático, do manutenção do equilíbrio do seu corpo. A sua temperatura está constante, né? E uma série de outros indicadores aí no seu corpo, o pH do seu sangue está constante, né? Tudo isso faz parte da homeostasia, né? Assim como o seu corpo tem reações para manter a homeostasia, né?
a homeostase, né? Então, por exemplo, você comeu lá um montão, você comeu um pedação de bolo com um montão de açúcar. Ou lá o professor Jorge falou da bala de café agora há pouco, né? Então, de repente, ele te deu um pacote de bala de café ao invés de uma balinha de café, e você comeu lá um pacotão de bala de café, várias delas ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Você vai ter um aumento da sua glicemia, ou seja, no açúcar que vai circular na sua corrente sanguínea. Glicose, vai aumentar a glicose lá, né? Então, o que o seu corpo faz para manter equilíbrio? O teor de a porcentagem de glicose no sangue tem que ficar estável. Então, o corpo faz o quê? O pâncreas produz mais insulina automaticamente. Você consumiu mais açúcar, a taxa de açúcar no seu sangue aumenta, consequentemente, o que acontece? O cara que tem um organismo normal, o pâncreas vai produzir e lançar na corrente sanguínea mais insulina. Para quê? Para essa insulina manter o açúcar equilibrado. Então, isso faz parte do processo homeostático, né? Ela não vai produzir insulina aleatoriamente, ela vai produzir insulina quando o seu sangue apresentar um teor de glicose mais alto. A mesma coisa, você não vai suar o tempo todo, você vai suar no momento que você está com calor, por exemplo. Beleza? Tudo certo? Sem dúvidas aí nesses dois conceitos, metabolismo e homeostasia. Posso passar para frente? Vamos lá. Ok. Então vamos. Vamos lembrar aqui, ó, de um slide que nós também vimos na primeira aula, né? Que era a composição química da matéria viva, né? Ou seja, do seu corpo, né? Então, o que tem no corpo humano? Estamos vendo, tá olhando aí na tela do computador, você está se vendo, ou você está olhando para o espelho, alguma coisa, você está vendo você mesmo aí, né? Qual que é a composição química do seu organismo, né? Então, principalmente água, né? Água, então 75%, 80% do corpo é água. Aí você tem uma série de substâncias orgânicas, então uma série de proteínas diferentes, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos, né, que são ali, por exemplo, o DNA, né, e o RNA. Então, tudo isso são vários e vários e vários tipos de moléculas orgânicas. E todas essas moléculas, elas são organizadas, é claro, né, por elementos químicos. E quais são os principais elementos químicos do nosso corpo? Se nós falamos quais são lá os elementos químicos que estão presentes em maior quantidade no nosso organismo, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e... Isso. Então vamos de novo, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? O S é o enxofre, né? Tá? Então, por que o fósforo é P, né? Porque vem lá da origem da palavra, com pH, e o enxofre é S, porque vem de sulfur, né? Por isso que enxofre tem S. Bom, e outras substâncias, que tá ali no slide, 1%. O que são essas outras substâncias? Uma série de elementos inorgânicos, né? Então, os chamados sais minerais, por exemplo, né? Você tem lá cálcio, potássio, sódio, e por aí vai. Bom, vamos rever um pouquinho, rapidamente, sobre a questão da água. Então, isso nós também falamos, esse slide, de certa forma, ele é revisional, porque nós vimos esse slide numa das primeiras aulas aí, nossas também, né? Então, o que é mesmo a água? A água é uma substância inorgânica, né? Então, por quê? Porque a substância orgânica é toda substância que tem como base da molécula o carbono, certo? Não é isso? Substância orgânica, carbono. A água, a fórmula dela é H2O. Então, ela não é orgânica, ela é inorgânica. Ela tem esse arranjo espacial aqui, ó, que tem em ângulo, né? Esse ângulo aí de 104,5 graus, né? Ele faz com que a água seja um composto que formem cargas, né? Então, ali, ó, por causa dessa angulação aqui, ó, aqui, ele faz com que, em função dessas pontes de hidrogênio, você tenha a formação de cargas aqui. Um lado positivo, outro lado negativo. Então,
a água é uma substância polar, tá? Então, forma cargas parciais distintas. Então, é uma substância polar. O que isso faz, né? O que tem a ver o fato dele ser polar, né? O fato dele ser polar, entre outras coisas, faz com que ele seja um solvente bastante eficiente, né? O que é ser um solvente? Que a água, ela dissolve uma série de moléculas, principalmente as moléculas polares. Então, por exemplo, você consome lá açúcares, determinados sais, aminoácidos, né? Todas essas substâncias, elas são substâncias solúveis em água. Então, isso é muito importante para as reações químicas do seu corpo, né? Ele, com a água em quantidade alta no nosso corpo, evita variações bruscas de temperatura. Então, é um controle de temperatura. Então, solvência, controle de temperatura. Outra coisa, está presente na maioria das reações químicas do teu corpo, né? Então, seja ela como um reagente, né? Então, quando, por exemplo, você come alguma coisa que tem amido, né? O amido, ele começa a ser digerido não no estômago, mas já na boca, por ação da saliva. Então, a saliva tem determinadas enzimas que vão fazer com que vão servir de catalisadores para que a água, por hidrólise, comece a quebrar o amido. Então, quando o amido, aquela coisa que você comeu com amido, ela chegar no estômago, a digestão já vai ter iniciado desde o momento em que ela começou a interagir com a saliva na boca. Tá? Além disso, a água ela pode ser produto em algumas reações químicas que liberam água. E ela pode ser simplesmente um meio de reação. Então, por exemplo, no suco gástrico do estômago, a reação por exemplo, falamos da carne agora há pouco, né? Vai quebrar lá as proteínas da carne no estômago por ação da reação com o suco gástrico. O suco gástrico é uma solução aquosa de ácido clorídrico. Vai ser a água que vai reagir com a proteína? Não, é o ácido, né? Só que a reação acontece no meio aquoso. Tá? Outra coisa, você tem a capacidade de osmose, então isso provavelmente vocês devem ter ou vão ter ainda com a professora de biologia celular. Aí, né? Então, de acordo com as concentrações de sais presentes nas células, a água sai ou a água entra da célula, né? E isso ajuda no transporte de substâncias, né? Além disso, tem duas coisas, que é a tensão superficial e a capilaridade, né? Então, tensão superficial, a força atrai as moléculas, né? Então, isso explica, por exemplo, por que uma gota de água, quando você coloca ela numa superfície plana, ela forma como se fosse uma bolinha, né? E ela não simplesmente espalha. Então, você pega lá uma gota d'água, coloca numa superfície de vidro, um espelho, ou uma superfície de aço bem plana, né? Ou alguma coisa assim, você vê que a água forma uma bolinha. Ela não simplesmente espalha. Ela só vai espalhar se ela tiver algum tensoativo. Então, por exemplo, quando você põe uma gota de detergente na água, num copo de água, aquela água, se você colocar em alguma superfície, ela não vai formar bolha, ela vai espalhar, né? Então, o que é isso? É a ação do tensoativo ali, quebrando a tensão superficial. Outra coisa é a questão da capilaridade. Então, a capilaridade está relacionada com a adesão da água nas superfícies, o que é muito importante para o funcionamento do corpo. Tá? Então, por exemplo, em função dessa aderência e das forças de tensão superficial, você tem a capilaridade. Então, qual que é um exemplo prático disso? Imagina um copo de água, aqui estamos com um copo de água, aí você coloca um canudinho no copo de água. A água no canudinho, ela não vai ficar no mesmo nível da água do copo, ela vai ficar um pouco para cima. Quanto mais fino for o canudo, mais para cima a coluna de água vai ficar. Por que isso acontece? Por causa desse fenômeno da capilaridade, né? Esse fenômeno da capilaridade explica para vocês também por que você coloca um tecido na água e o tecido molha. Ele não simplesmente você tira o tecido da água e escorre toda a água e está seco de novo, né? Por que isso não acontece? Porque a água ela adere à superfície, então com isso ela molha os tecidos, ela sobe em tubos finos, né? Tá? Isso é o efeito da capilaridade. Beleza? Tudo bem aí com isso? Vamos em frente? Vamos lá.
Ó, agora vamos falar um pouquinho dos sais minerais. Eu falei sobre substâncias inorgânicas, né, que estão presentes no nosso corpo em pequenas quantidades. Essas pequenas quantidades, elas são muito importantes para o funcionamento do corpo como um todo, né? Então, esse slide que eu trouxe para vocês aí tem praticamente os principais, né? Quase todos os principais estão por aí, né? Então, vamos lá, vamos fazer um review rápido aqui. Então, o fósforo, ele é um componente das moléculas de DNA e RNA e do próprio ATP, né? Lembra do ATP? Falamos de ATP, né? Adenosina trifosfato. Então, a adenosina trifosfato, ela tem fósforo, tá? E onde é que tem muito fósforo para que a gente possa obter isso para o nosso corpo, né? Ele tem muito no leite, nas carnes, nos ovos, né? E, entre outras coisas, o fósforo, assim como o cálcio, ele é um componente importante na formação dos ossos e dos dentes. O enxofre, né, ele é uma substância que vai te ajudar muito no metabolismo da glicose e também é componente de muitas proteínas, né, e ele é encontrado principalmente nas carnes, no levedo da cerveja e em outros nutrientes aí. O cobre. Bom, o cobre ele auxilia na formação da hemoglobina, né? Então, o que é a hemoglobina? É a proteína que dá cor vermelha ao sangue. Então, a hemoglobina ela tem ferro, é um composto proteico, e você precisa de uma pequena quantidade de cobre para que ajude na formação da hemoglobina, né? Então, é lógico, né? Você tem são pequenas quantidades, então ele vai ajudar nessa questão não só da formação da hemoglobina, mas também na fixação do oxigênio na hemoglobina. Por outro lado, né, quando você tem compostos insolúveis de cobre, ele é fatal, né? Então, 30 gramas, por exemplo, de sulfato de cobre, ele é veneno, né? Então, não pode, né? Então, outra coisa que acontece com o cobre, a parte boa do cobre, é que ele participa na produção do colágeno, outra proteína importante aí no nosso corpo. Quando o cara tem falta de cobre no organismo, ele tem um negócio que chama anemia hipocrômica, tá? E isso afeta, entre outras coisas, né, a produção dos glóbulos brancos. Lembra que nós falamos de sangue na aula passada? Falamos lá de glóbulos brancos, né? Glóbulos brancos são células de defesa do corpo. Então, se você tem um problema lá com anemia hipocrômica e reduzir o número de glóbulos brancos, as defesas do corpo vão estar fragilizadas. Se elas vão estar fragilizadas, o cara está mais sujeito a infecções, certo? Tudo bem aí, pessoal? Tá todo mundo muito quieto hoje. Tô estranhando isso. Normalmente o pessoal fala bastante na minha aula, mas tá tudo certo aí? Final, sexta-feira, né? O povo tá cansado, né? Fala aí. Só não vou lembrar. Eu não vou lembrar de todos esses compostos, só peguei alguns mais óbvios mesmo. Ah, legal, beleza. Mas vamos lá. Mas tá acompanhando, né? Tá tudo certo, né? Tá bom. Ó, o Vitor colocou aqui que achava que só a falta de ferro dava anemia. Então, Vitor, existem vários tipos de anemia, né? Então, você tem a anemia que está relacionada, sim, com a falta de ferro, que é os principais tipos de anemia. Você tem a anemia falciforme, que está relacionado com uma formação errada das células do sangue, elas ficam formadas de foice. E você tem essa anemia hipocrômica que está relacionada com falta de cobre no corpo, tá? Beleza? Vamos lá. Você tem o manganês também na jogada, né? Então, o manganês, né? Então, ele está relacionado com absorção de vários nutrientes e no metabolismo energético. Ele ajuda lá na mitocôndria a formação de energia. Então, quais são fontes legais de manganês aí?
os cereais e os legumes, né? Bom, o selênio, ele ajuda no funcionamento da vitamina E, então por isso que é muito comum quando você vê não são remédios, né? Esses suplementos que a gente vê na TV aí, vitamínicos, né? Que tem um monte de nutrientes, eles têm sempre muito selênio, zinco e vitamina E, né? Então, são coisas que agem em conjunto, né? Então, são substâncias que agem em conjunto no nosso corpo. Você precisa do selênio para que a vitamina E funcione bem. E o zinco ajuda nesse metabolismo todo, né? Principalmente na absorção. Por que o zinco é importante? Você vê esses produtos lá que são vendidos pela TV, o cara fala sempre do zinco, né? Ah, porque o zinco ajuda a pessoa a ter mais disposição, né? Não sei o que, passa na propaganda da TV, né? O que tem a ver o zinco com a disposição, né? Tem a ver com o metabolismo de carboidratos e proteínas. Então, como o zinco ajuda a metabolizar mais carboidrato, carboidrato o que é? Fonte de energia, né? Então, por isso que o cara tem lá, melhora toda a parte de disposição, memorização, esse tipo de coisa. Tá? Bom, outro elemento muito importante é o potássio, né? Então, potássio está relacionado, potássio tem a sigla K, né? Química, por quê, né? Vem lá do grego kalium, né? E ele é um metal alcalino e ele é muito reativo, né? Então, ele está muito presente nas águas salgadas, o potássio, né? Então, 2,4% da crosta terrestre é potássio, né? E na biologia, no organismo humano, ele ajuda na estabilidade dos cromossomos, dos telômeros, né? Que são os presentes, aquelas partes presentes nas extremidades lá dos cromossomos. Ele participa junto com o sódio da bomba de sódio e potássio, que são mecanismos importantes lá de transporte celular, né? Então, quando a gente pensa lá em o que é rico em potássio, né? Beterraba, couve-flor, abacate, banana, né? Pêssego, damasco, cereja, né? Então, banana sempre é muito mencionada, né, para prevenção de cãibra, né? Então, os esportistas sempre comem bananas, né? Ali depois do treino, durante o treino, né? Para quê? Para prevenir a incidência de cãibra. Bom, outro que é muito importante dentro de tudo isso é o sódio. Então, o sódio também é outro metal alcalino, então está presente lá no sal marinho, também presente em quase 3, né, 2,6% da crosta terrestre, está presente nas estrelas, né? Então, lá no espaço, né, e o sódio, entre outras coisas, ele participa da manutenção do potencial elétrico das membranas das células, né? Então, isso atua na bomba de sódio e potássio. Então, ajudando aí que substâncias entrem e saiam das células, né? Os rins saudáveis, pessoas que têm rins saudáveis, têm níveis constantes de sódio. E, consequentemente, isso melhora a regulagem da pressão arterial, né? Então, o pessoal fala, o sal, ele prejudica a pressão sanguínea, né? Então, ele prejudica em excesso, né? Porque, na verdade, ele é necessário, né? Então, quem tem nível constante, consome sal na medida certa, e o corpo se mantém nos níveis constantes, ele tem uma boa regulagem da pressão arterial. Então, normalmente, pessoas que têm problemas com sódio, ou muito baixo sódio, ou muito alto, vão começar a ter esses problemas de pressão, né? Então, o sódio não está relacionado só com a pressão alta, mas ele pode estar, a falta dele também pode estar relacionada com a pressão baixa, tá? E outras coisas, por isso que o cara, quando tem pressão, vocês já não ouviram falar alguma vez? Que as pessoas, quando tem pressão, tá com uma crise de pressão baixa, que falam, coloca um pouquinho de sal na boca, né? Por quê? Porque o sódio, ele ajuda, né? O sódio em quantidade equilibrada, ele mantém a pressão estável. Então, se está muito baixo, precisa de um pouquinho de sódio para manter equalizado. Se está alto demais, então pode ter sido excesso de sódio, então precisa baixar o sódio no corpo para manter sempre equilibrado. Beleza? Vamos lá. O que mais que tem ali no slide? Temos magnésio ali no slide, né? Que não falamos ainda, né?
Bom, magnésio, né, o oitavo elemento mais abundante na crosta terrestre, o terceiro elemento mais abundante na água do mar, né? Na indústria, ele é usado para flash fotográfico, para liga com alumínio, bombas incendiárias têm magnésio, os laxantes e os antiácidos, né, também são medicamentos que usam o magnésio, e na biologia, né, quando nós falamos no nosso corpo, né, o magnésio, ele retarda o envelhecimento celular, ele regula as funções metabólicas do corpo, ajuda na metabolização da glicose. E quando a gente fala, saindo um pouquinho da parte animal, falando de planta, ele auxilia na fotossíntese. Né? Magnésio também faz parte da composição dos ossos, né? E onde é que tem lá o magnésio em boa quantidade para a gente obter através da alimentação? Abacate, peixes gordurosos, chocolate amargo, né? Todo tipo de legume, né? Tudo isso tem aí, são fontes de magnésio, né? A ausência de magnésio pode causar anorexia, né? Outro tipo de anemia também, né? E também está relacionado com insônia, com náusea, com tremor, né? Tudo isso relacionado com a ausência de magnésio, né? Uma coisa que faz com que a pessoa possa ter, você fala assim, pô, mas como é que pode acontecer de eu ter ali problema com falta de magnésio, né? Consumo muito alto de cafeína atrapalha a absorção do magnésio no nosso corpo, né? Então, a mesma coisa com alimentos processados, né? Então, alimentos processados têm uma série de aditivos que muitas vezes prejudicam a absorção do magnésio. Então, consequentemente, você pode ter problemas por falta, né? E o excesso do magnésio, né, tá por trás, muitas vezes, do rubor facial. Então, o cara que está com excesso de magnésio no corpo, ele vai ficar mais corado, hipertensão, né? E ele pode ter ali aquele negócio de uma sede crônica e boca seca. Isso está relacionado aí com o excesso de magnésio. Um outro elemento importante no nosso corpo é o cálcio, né? O consumo médio, né, recomendado do cálcio é que a gente tem um consumo ali de pelo menos 1 grama de cálcio por dia, né? Então, o cálcio está relacionado com a saúde óssea do corpo. Como é que faz para o cálcio ser absorvido pelo corpo? Através da vitamina D, né? Então, o que produz, como é que funciona esse processo aí da absorção do cálcio para a formação dos ossos, né? Então, você consumiu lá o seu 1 grama diário de cálcio. O que vai acontecer com esse 1 grama? 0,4 dele vai ser absorvido pelo seu intestino delgado, e 0,6, né, ou seja, 40% do seu corpo de fato vai absorver. Os outros 60% ele vai passar direto e vai ser eliminado junto com as fezes, né? Tá bom, ok. Desses 40% que são absorvidos pelo intestino delgado, 0,2 vão ser, ou seja, 20 desses 40% vão ser usados ali em processos digestivos e depois eles vão ser descartados pelo corpo junto com as enzimas digestivas. Beleza? E aí sobra 20%. O que vai acontecer com esses 20%? Esses 20% vão parar nas células, né? Tá? E aí, como é que esse cálcio pode chegar nas suas células, né? Através do que na alimentação, né? Então, por exemplo, né, de laticínios, né, atum, salmão, fungos, né? Tudo isso são alimentos ali que podem trazer cálcio para o organismo, né? Ou, né, se o cara tem lá uma baixa, problema, uma baixa de cálcio, né? Você pode ter que tomar cálcio artificial ali, né? Aquelas tabletes lá como Inelate, né? São tabletes de cálcio, né? Ok. Bom, você precisa da vitamina D. E aí, como é que faz com a vitamina D? Porque ela é uma mediadora para que o fígado e o rim, né, possam
fazer com que o cálcio seja metabolizado de forma que ele venha a compor os seus ossos. Então, como é que funciona isso? Através da radiação UVB, né? Então, radiação solar, que vai agir sobre a pele, e a pele produz a vitamina D. Essa vitamina D vai ser usada junto com o cálcio ali, para que você possa ter a deposição, né? A preparação, né, do cálcio para que ele possa ser depositado. E o depósito do cálcio, olha aí de novo a questão do metabolismo. Como é que o cálcio vai ser depositado nos ossos, esses sais de cálcio produzidos aí na presença da vitamina D? Através de um hormônio que é produzido na tireoide que chama calcitonina, tá? Então, a calcitonina, ela vai auxiliar o depósito do cálcio nos seus ossos, tá? E por último ali, ó, vamos falar do ferro, né? Então, o ferro, né, ele está na composição da hemoglobina. Então, por isso que o ferro, ele vai ser tão importante para a coloração do sangue, né? Ele auxilia junto ali, então, ligado à hemoglobina, a fixação do oxigênio nas células do sangue para que possa ser transportado pelo corpo, tá? Bom, ausência de ferro, né, como a gente já sabe, é anemia, certo? Onde que a gente encontra muito ferro, né? Carnes, principalmente, e vegetais verdes, né? Os vegetais verdes escuros são bastante ricos em ferro. Então, por exemplo, couve, né? Tem ali bastante ferro. Feijão também é um grão, né? Que tem um teor de ferro alto. Se você chamar todo tipo de carne rico em ferro, não. Quase todas têm um teor de ferro alto. Porém, quando nós falamos de determinadas vísceras, a concentração de ferro é maior. Então, um exemplo é o fígado, tá? Ok? Bom, aqui o Vitor perguntou se magnésio tem muita vitamina B. Não, na verdade, o magnésio, ele propriamente dito, não tem a vitamina B, né? Na verdade, a vitamina é um composto orgânico. Então, muito provavelmente, o que acontece quando se fala desse negócio da vitamina B com o magnésio, é que os dois vão estar trabalhando juntos, né? Nós não falamos agora, por exemplo, da vitamina D junto com o cálcio, né? Então, eles vão atuar juntos para que haja fixação de sais de cálcio no corpo, nos seus ossos, né? Então, no caso do magnésio, com a vitamina D, B de bola, né? Eles também vão atuar juntos ali, nas funções metabólicas do corpo, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, lembrando aí, ó, eu dei o exemplo quando eu falei do magnésio, né? Que tanto a carência quanto o excesso são problemas significativos no corpo. Tá? Então, isso vale não só para o exemplo prático que eu dei do magnésio e também do sódio, mas para todas as outras coisas. Por exemplo, né, vamos falar um exemplo aqui que é o cálcio. Se você tem um teor de cálcio muito baixo no seu corpo, você pode comer, ou uma absorção de cálcio ruim, né, por alguma questão biológica do seu corpo, você pode começar a ter problema de osteoporose, né? Então, o que é a osteoporose? A osteoporose é justamente uma patologia pela perda de massa óssea. E está relacionado com o quê? Com a baixa absorção de cálcio. Por isso que o idoso, por exemplo, que tem osteoporose, ele precisa consumir bastante cálcio, né? Inclusive por reposição, tá? E junto com a vitamina D, né, para que os sais de cálcio possam depositar no corpo. Aí fala, tá bom, então eu posso comer queijo até umas horas, né? Comer bastante cálcio. Não, não pode, né?
porque o cálcio em teor alto, todo tipo de sal alcalino, entre outras coisas, ele sacrifica o rim, a função renal, né? Então, os sais alcalinos, eles estão por trás das chamadas ali, os chamados cálculos renais, né? O que é o cálculo renal? Aqueles cristalzinhos que conforme ele vai crescendo, ele vai virando o que popularmente a gente conhece como pedra no rim, né? Até isso está relacionado normalmente com o acúmulo de sais alcalinos. Então, você tem ali magnésio, sódio, potássio, né? Cálcio, todos eles ali juntos, né? Em grande quantidade, eles vão começar a causar problema. Então, lembra sempre disso, né? Homeostase do nosso corpo significa manutenção do equilíbrio. Então, manutenção do equilíbrio está relacionado também, entre outras coisas, com as taxas de tudo que está no seu corpo. Então, todo tipo de mineral, como eu falei hoje, todos eles em carência, né, ou seja, em falta, eles vão dar problema, e em excesso também vão, né? Então, o ideal é você ter a medida certa. Então, como é que faz, né, para isso? Procurar, dentro do possível, ter uma alimentação ali que seja mais equilibrada, né? Então, uma das coisas importantes, que vale a pena citar aqui, é lembrar, né, que alimentos ultraprocessados, né, sei que salgadinho é uma delícia, né, gostoso pra caramba, e outros alimentos ultraprocessados também são, mas eles são deliciosos justamente por causa do excesso de aditivos que eles contêm, justamente para que eles fiquem deliciosos, né? Só que muitos desses aditivos, eles prejudicam na absorção, tanto de uma série de vitaminas, quanto dos sais minerais do corpo. Então, muitas vezes o alimento ultraprocessado, por mais que você coma bastante, ele vai te dar um problema tanto de excesso de alguns minerais, então, por exemplo, a maior parte desses alimentos ultraprocessados tem um teor de sódio muito alto, que eleva muito para o corpo, assim como vai prejudicar a absorção de outros minerais. E aí isso é um problema para o organismo. Bom, na aula que vem, nós falamos de substâncias inorgânicas. Então, na aula que vem, nós vamos conversar sobre a parte orgânica da coisa. Então, ó, esse slide que está aqui é um spoiler da aula que vem, em que nós vamos falar sobre carboidratos, lipídios, proteínas, sobre as vitaminas e sobre os ácidos nucleicos, ou seja, os principais grupos aí de substâncias orgânicas que nós temos no nosso corpo, beleza? Dúvidas aí, pessoal? Tudo em ordem? Muita informação aí para uma noite de sexta-feira. Ok, professor. Então tá certo. Pessoal, então era isso aí por hoje. Desejo a todos vocês aí um bom fim de semana. Tenham aí, cuidem-se bem, ó. Hoje nós falamos sobre alimentação, hein? E como isso é importante aí para o metabolismo do nosso corpo. Ó, o Vitor até colocou aqui que os alimentos são bem mais complexos do que eu imaginei. Sem dúvida, Vitor. E olha que na nossa aula aqui nós fizemos um repasse bastante superficial aí. Se você for a fundo nisso, você vai descobrir que a coisa é muito mais embaixo ainda. Ou seja, tem muito mais complexidade nisso, tá? Então, não só principalmente porque todo tipo de substância nos alimentos, ele normalmente ela não vai atuar sozinha, ela vai depender de outras substâncias do corpo para que elas funcionem. Então, por isso que você tem a complexidade. Não só o próprio nutriente que nós estamos falando, mas o que ele precisa para ser absorvido e como ele funciona depois para construir coisas no seu corpo. Então, você tem toda uma série de interações aí que dão uma complexidade bastante alta. Vocês vão ver muito isso na aula que vem, quando nós falarmos sobre as substâncias orgânicas, tá? Então, é isso. E a aula que vem a gente se vê de novo. Certo? Daniel, muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje e voltamos na segunda-feira. Beleza. Semana